Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus e eu convido você para abrir a sua Bíblia na segunda carta que o apóstolo Pedro escreveu, no capítulo 3. Vamos ler esta palavra que trata da vinda do Senhor. É a maior esperança do crente, é aguardar Jesus voltar. Ele prometeu e a palavra dele é fiel e verdadeira e se cumprirá no tempo certo. Leiamos, então, a palavra do Senhor, a partir do versículo 1. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, procuro com lembrança despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer: que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porque o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Que o Espírito Santo aplique ao seu coração a palavra, a santa palavra do Senhor. Oremos. Santo Deus, nosso Pai Celestial, nós te louvamos e te bendizemos pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu amor, porque o Senhor nos atraiu pelo seu amor e tens nos sustentado. Nós te agradecemos, meu Deus, pelo privilégio de sermos o povo do Senhor e termos diante dos nossos olhos, em nossas mãos, a palavra do Senhor, e termos a palavra do Senhor guardada no nosso coração. Meu Deus, nós lemos aqui uma porção da tua palavra e pedimos que o Senhor continue falando ao nosso coração, nos dando entendimento, discernimento, nos dando crescimento na graça e no conhecimento do Senhor. Que esta meditação desta noite fique guardada em nossos corações. Abençoa, meu Deus, e renova as forças de cada irmão que neste momento se encontra em seus lares,
meditando na tua palavra e se fortalecendo no Senhor. Venha abençoar, meu Deus. Meu Deus, nesta oração, nós apresentamos a Ti os dízimos e as ofertas que os Teus filhos têm devolvido ao Senhor por meio da igreja, como o Senhor orientou na sua palavra. Nós pedimos que o Senhor venha abençoar abundantemente cada irmão, suprindo todas as necessidades, repreendendo o devorador e fazendo prosperar em tudo que puser a mão para a glória do Teu nome. Recebe, meu Deus, a nossa oração e nos abençoa. Nós oramos no santo nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, nós queremos falar um pouco sobre a vinda do Senhor. O Senhor vai vir. E o apóstolo Pedro, ele insiste aqui que está trazendo lembranças aos irmãos que já são esclarecidos, que já sabem desta verdade. Certamente você sabe. É possível que alguém vai nos ouvir pela internet e que não conhece ainda. Nós queremos dizer claramente para você, Jesus vai voltar um dia, pois Ele prometeu na sua palavra, e Ele vem para buscar o seu povo, que está esperando, que está aguardando. E o apóstolo Pedro, aqui nesse texto, ele nos fala com muita clareza, trazendo lembranças aos seus leitores, aos seus ouvintes, para que possam permanecer firmes, aguardando o grande momento, o grande dia que a Bíblia fala, o dia do Senhor. Aqui no versículo 1 ele diz: amados, esta é a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês. Ele está trazendo a lembrança. Tem coisas que a gente não pode esquecer. As circunstâncias da vida querem nos sufocar, querem nos afastar do que realmente interessa, do que realmente é bom, mas tem coisas que nós não podemos esquecer. E o apóstolo Pedro está chamando a atenção dos seus leitores para este fato. Você não pode esquecer que o Senhor vai voltar, que o Senhor virá buscar o seu povo. No versículo 2 ele diz assim: para que se lembrem, precisamos estarmos lembrados. É preciso estar lembrado desta palavra, meditando nesta palavra, guardando no coração, na mente, guardando no nosso espírito, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês ensinaram. Aqui o apóstolo Pedro traz lembranças dos escritos dos profetas. Quando nós lemos no Antigo Testamento, o Antigo Testamento fala muito sobre a vinda gloriosa do Senhor. Alguns estudiosos dizem que a Bíblia no Antigo Testamento fala mais da vinda gloriosa, quando o Senhor vier para buscar a sua igreja, do que mesmo da primeira vinda, quando ele veio e nasceu como criança. A palavra de Deus nos assegura com muitos detalhes sobre a vinda do Senhor. E nós precisamos estarmos lembrados e atentos a esta palavra e não nos esquecermos desta palavra. Mas a palavra de Deus, versículo 3, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 3. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Aqueles que negam a palavra de Deus e que não apenas negam, mas zombam, desprezam, ridicularizam aqueles que acreditam na promessa do Senhor. Mas nós não nos deixamos levar pelos zombadores, pelos escarnecedores, pelos incrédulos,
pelos que desprezam. Nós não deixamos nos levar por eles, porque nós estamos firmados na palavra do nosso Deus. Aleluia, porque a palavra do nosso Deus é a verdade, a promessa existe, e existe repetidamente. Jesus Cristo disse muitas vezes. Os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, lembraram insistentemente daquilo que Jesus disse, e registraram, falando da vinda, que o Senhor virá. Esta é a esperança de todo crente, é que Jesus vai vir. Nesses dias difíceis de pandemia que nós estamos vivendo, e que muitas pessoas estão angustiadas, preocupadas, ansiosas, que muitas pessoas estão num sofrimento interno, intenso, por causa dos acontecimentos. Preste atenção no que eu vou dizer. A vinda de Jesus trará um impacto tão grande, mas tão grande, que isso não é nem para se comparar com o acontecimento da volta de Jesus. Quando ele vier que levar o seu povo para o céu, aí será sua festa com o seu povo eternamente. Mas aqueles que ficarem, o impacto será inexplicável com palavras. Não dá para explicar com palavras. Mas nós queremos que você que nos ouve esteja atento às palavras do Senhor, guarde no coração as palavras do Senhor e esteja firmado nestas palavras, porque aquele que fez a promessa é fiel. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós queremos lembrar para os irmãos desta promessa gloriosa da vinda do Senhor. Em João, no capítulo 14, versículo 2 e 3, Jesus disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Ele estava falando da casa do Pai, e a casa do Pai aqui que ele se refere é o céu de glória. E ele disse: na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar. E quando eu preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam comigo. É palavra de Jesus, está lá no Evangelho escrito por João, capítulo 14, versículo 2 e 3. Ele prometeu, ele disse: eu vou preparar, mas eu volto, e eu vou levar vocês, porque eu quero que onde eu esteja, vocês também estejam comigo. Esta palavra não se refere apenas aos discípulos que estavam ali presentes, aqueles que estavam com eles ali, mas ele falou daqueles que iam crer em todos os lugares, em todos os tempos, porque o Evangelho de Jesus Cristo é para ser pregado e anunciado, e todo aquele que crê em Jesus Cristo tem esta promessa do Senhor valendo. Esta promessa está valendo para você. Você crê na promessa do Senhor? Quando Jesus subiu ao céu, quando ele foi para o Pai, Deus providenciou que anjos estivessem com os discípulos, lembrando esta promessa. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 10 e 11, quando Jesus subiu, os discípulos ficaram olhando para o alto, olhando para o céu, enquanto ele subia. Então nos diz a palavra que ali apareceram 2 homens, vestidos de branco, que todos os estudiosos da Bíblia entendem que estes 2 homens vestidos de branco eram anjos. Eles apareceram ali e disseram assim: varões galileus, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vocês foi recebido no céu, ele vai voltar do mesmo jeito que ele foi. Então aqui nós encontramos anjos lembrando aos discípulos de Jesus da promessa da vinda, da promessa da volta. O Senhor vai voltar, conforme ele prometeu. O Senhor vai voltar, e ele vai vir em um momento, em um momento em que muitos vão estar desapercebidos, em que muitos vão estar despreparados, não estão aguardando, mas nós estamos lembrando da palavra de Deus. Você não pode esquecer da palavra do Senhor. O apóstolo Pedro disse: irmãos, eu venho trazer lembranças
a mente de vocês, que já é uma mente esclarecida. Vocês já sabem destas coisas, mas eu quero que vocês lembrem. Vocês não podem esquecer. Aí ele disse que os incrédulos ou os perversos, eles esquecem de propósito. Versículo 5. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 5, diz: acontece que de propósito esquece. Eles esquecem de propósito ou faz de conta que esta promessa não existe, mas esta palavra, ela é verdadeira. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele virá. Ele virá. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, primeiro aos Coríntios, capítulo 15, ele fala da ressurreição, ele mostra com detalhes sobre a ressurreição. Cristo morreu, conforme as Escrituras, foi sepultado, mas ressuscitou. E todos vão ressuscitar. É verdade que uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno, mas a palavra do Senhor diz que todos vão ressuscitar. Feliz aquele que crê em Jesus Cristo, feliz aquele que guarda as palavras do Senhor no seu coração, porque este vai ressuscitar para a vida. O Senhor vai voltar um dia e vir buscar a sua igreja. Mas em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51, o apóstolo Paulo diz assim: eis que vou dizer-lhes um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O mistério é aquilo que está oculto, que não é explicado, é aquilo que não é compreendido. Mas o apóstolo Paulo recebeu revelação de Deus, pelo Espírito Santo ele revelou. E agora este mistério não é mais mistério, ele está revelado. Nós podemos conhecer este mistério. E o mistério é que antes era oculto e agora é revelado, e agora é conhecido. É que nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. No versículo 52 diz assim: é no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Nós estamos aqui no ano 2020. Nós estamos aqui no dia 19 de julho de 2020. Se Jesus vier hoje, nós estamos aqui, você está aí, acreditando em Jesus Cristo, esperando na sua palavra, na sua promessa. Aí você se inclui aqui entre estes nós, aqueles nossos irmãos que já passaram, que já morreram, que foram sepultados. A palavra diz aqui que eles vão ressurgir, eles vão ressuscitar para ir para o céu, conforme o Senhor prometeu. E nós seremos transformados. É o que diz a palavra do Senhor. Versículo 53 ainda diz que é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade. Aleluia! Nós acreditamos nesta palavra e estamos firmes nesta esperança, porque aquele que prometeu é fiel, é poderoso. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, não esqueça esta palavra. Não esqueça essa promessa, guarde no coração, se apegue a esta palavra, porque Jesus vai voltar, conforme ele prometeu na sua palavra. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 15, ele diz assim: e pela palavra do Senhor, nós estamos lembrando da palavra do Senhor, daquilo que o Senhor prometeu. E pela palavra do Senhor ainda vos declaramos isto, que nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Então, meus amados irmãos, o Senhor vai vir, e Ele vem para buscar o seu povo. Aqueles que morreram em Cristo, no versículo 16 diz assim: porque o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17 diz: então nós aqui, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, depois nós
os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Versículo 18, ele diz, portanto, console uns aos outros com esta palavra. Nós não queremos que você fique com medo, ou preocupado, ou aflito. Nós queremos que você acredite e espere com o coração cheio de fé e de alegria, porque Deus tem o melhor preparado para nós. E então estaremos para sempre com o Senhor. No versículo 18 ele diz, portanto, console uns aos outros com estas palavras. Eu quero que você fique consolado. A palavra de Deus quer que você fique consolado, que você fique animado. O Senhor vai vir. Eu estou aguardando o grande e glorioso dia em que o Senhor vai vir. E por isso, meus irmãos, é que nós devemos esperar. Devemos esperar confiantes na promessa do Senhor. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 11 ao 13, o apóstolo Paulo diz assim: uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando, aleluia, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Olha que palavra linda, porque ele diz que nós devemos esperar e apressar. Como é que nós apressamos o dia da vinda de Deus? Pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho, proclamando que Jesus Cristo vem, anunciando que Jesus Cristo vem. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, e nós temos esta liberdade de pregar o Evangelho. Nós temos este privilégio de pregar o Evangelho. Ontem eu estava assistindo uma palavra e eu vi algo que me chamou muito a atenção, que me chocou. Na Coreia do Norte, lá é proibido se pregar o Evangelho. O testemunho de portas abertas. E então, o testemunho lá falava que o governo procura a partir das escolas. Né? Chega para a criança e diz, você quer ganhar um presente? Então procure na sua casa um livro preto. Aí traga esse livro que você vai ganhar o presente. Aí a criança, mas não diga nada para os seus pais. Procura o livro que geralmente, mesmo dentro de casa, fica escondido. Aí encontra o livro, esconde na bolsa, leva para a escola e a criança é raptada pela própria escola e nunca mais volta para os pais. Meu Deus, que coisa absurda! Meus irmãos, e nós temos aqui a liberdade de pregar a palavra, a liberdade de pregar o Evangelho, de anunciar. Nós estamos pregando pela internet e muitos irmãos nossos estão fazendo isso e milhares de pessoas, não apenas no Brasil, mas no mundo, pode ouvir a nossa pregação, pode ouvir esta palavra. Jesus vai voltar, está escrito na palavra. Tem aqueles que desprezam, que zombam, tem aqueles que perseguem, mas nós acreditamos. E eu quero dizer uma coisa, Deus não deixa de cumprir a sua palavra por causa da incredulidade de muitos. Deus não deixa de cumprir a sua palavra por causa da rejeição de muitos. No tempo certo, Ele cumprirá. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós devemos esperar e apressar o dia da vinda de Deus. Diz mais. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. No versículo 13 diz, nós, porém, aí está falando comigo, viu? Está falando com você que acredita em Jesus. Ele diz assim no versículo 13, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nós estamos firmados nas promessas do Senhor, certos de que Ele cumprirá. Ele vem e nós estamos aguardando o grande e glorioso dia em que o Senhor virá. Por isso espere, aleluia, espere na promessa de Deus. Seja esforçado naquilo que você recebeu para fazer. Se dedique, se esforce, dê o seu melhor, glorifique a Deus, porque Deus é fiel e é poderoso para cumprir o que prometeu. Aqui em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14 e 15, está escrito assim, por esta razão, amados, esperando estas coisas, esforce-se, seja esforçado, para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz.
e considerando a longanimidade do nosso Senhor, e considerando a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação. Alguns dizem assim, já passou tanto tempo e ele não veio ainda? Será que ele vem? Nada. Ele vem. É porque ele é paciente, ele é longânimo, e ele está dando a oportunidade para que alguns se arrependam, para que sejam salvos também. Ele quer salvar, o desejo dele é salvar, ele quer que você creia e permaneça firme nesta palavra. Então se esforce, aleluia, e para a glória de Deus. Tenha cuidado, vigie as armadilhas que o inimigo põe para distrair você. Vigie, tenha cuidado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Segundo Pedro capítulo 3, versículo 17 e 18, o apóstolo Pedro conclui essa carta e esse capítulo dizendo assim: portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, nós começamos falando de lembranças, da mente esclarecida, daqueles que já conhecem. E agora o apóstolo Pedro conclui dizendo: portanto, vocês, meus amados, visto que sabem disso, tenham cuidado. Tenham cuidado para que não sejais arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que vocês se encontram. Aquele que está em Cristo está numa posição de privilégio, está em uma posição segura. Aquele que está em Cristo está guardado, mas nós temos responsabilidade, mas nós temos compromisso, e por isso é que a palavra nos adverte a que sejamos cuidadosos, para não sermos iludidos, arrastados, para sair da presença do Senhor. Cada um de nós precisamos fazer estas considerações, como estamos diante de Deus. Porque o plano de Deus é que o homem seja salvo. Ele já realizou a obra da redenção em nosso Senhor Jesus Cristo, quando deu a sua vida, morrendo, derramando o seu sangue para nos salvar. Mas ele vai vir agora para buscar aqueles que aguardam na sua promessa, aqueles que se lembram da sua promessa. Portanto, amados, tenham cuidado, não sejam iludidos, se firme na palavra de Deus, leia, estude, medite, ore, peça iluminação ao Espírito Santo e ele vai estar esclarecendo você. O versículo 18 ainda diz assim: pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Nós estamos aguardando o grande dia da vinda do Senhor, esperando que Ele venha buscar o seu povo, que Ele venha buscar a sua igreja. Ele virá em um momento em que muitos estão desapercebidos, mas Ele virá. O dia do Senhor está perto. Então, tenha paciência. E eu quero terminar esta reflexão lembrando das palavras de Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8. Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8 diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Sejam pacientes até a vinda do Senhor. E aí ele traz o exemplo do lavrador, que com paciência prepara o solo, lança a semente, cultiva, muitas vezes com dificuldade, mas é paciente, recebe a chuva e colhe, e faz a sua colheita. E ele diz: sejam pacientes também até a vinda do Senhor. Versículo 8 ainda diz assim: sejam também vocês pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor está próxima. Você está aguardando a vinda do Senhor? Nós estamos aguardando este grande dia. Enquanto eu estava meditando sobre essa palavra, eu lembrei de um hino do Grupo Logos que eu ouvi quando ainda era novo convertido. E tem algumas palavras que ficam guardadas assim no coração da gente, né? E esse hino do Grupo Logos é composição de Ivan Ribeiro, Paulo César e Silvio Robson. E ele disse o seguinte:
Sei que Jesus voltará. Quando será, eu não sei. Eu estou certo, porém, que quando isto acontecer, eu irei. Sei que esse dia será maravilhoso, porque todos que a Jesus se entregaram pela fé vão subir, se encontrar. Que bom será se eu puder olhar em volta e ver você também ali. Me alegrarei e bendirei aquele que me deu eterna salvação. Aí ele diz na segunda estrofe: enquanto Cristo não vem, quero viver mais e mais, como quem dia a dia espera o Salvador que virá. Sim, virá. Você, amigo, também pode esperá-lo assim. É preciso, entretanto, entregar-lhe o coração e então vem cantar. Que bom será, que bom será. Que você esteja atento, preparado, paciente, lembrando e aguardando o grande dia da volta do Senhor. É a esperança de todo cristão e você também deve esperar. Curve a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Amado Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos despertado, porque o Senhor tem nos chamado para vivermos na presença do Senhor. Eu te agradeço por esta palavra, eu te agradeço, meu Deus, porque o Senhor tem falado aos corações, e venho pedir, meu Deus, que o Espírito Santo esteja trabalhando no coração, na alma de cada irmão, fazendo lembrar estas coisas. Aqueles que ainda não se decidiram, mas estão ouvindo esta palavra, venham a crer de todo o coração, a se entregar ao Senhor, a se render ao Senhor, e assim, meu Deus, permanecer firmes e aguardando o grande dia da volta do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, vai agora ao encontro, convence, completa a obra para a glória do teu nome, Senhor, para que também sejam salvos e glorifiquem o teu santo nome. Oramos no santo nome de Jesus. Amém.